Livros! Oi! Hoje eu vou te contar um pouquinho das minhas leituras de fevereiro. Olha, hoje eu vou começar falando que eu li menos do que eu mostrei lá no vídeo de leituras de janeiro. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima. E é isso, né, gente? Mas acho que isso era meio óbvio, né? Porque fevereiro é mais curto. E outra, agora as minhas aulas começaram, então eu tô tendo bem menos tempo pra ler. Porém, de qualquer jeito, eu ainda li 4 livros em fevereiro e eu vou estar aqui hoje para contar um pouquinho para vocês do que eu achei de cada um deles. Mesmo esquema do vídeo de leitura de janeiro. Então, é isso, vamos lá. A primeira leitura que eu fiz em fevereiro foi Água Viva, da Clarice Lispector. Até porque, se você viu o meu vídeo das leituras de janeiro até o final, você viu que eu falei no final do vídeo que eu estava tendo, né, Água Viva da Clarice Lispector como minha leitura atual. E, gente, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Assim como eu disse, os livros da Clarice não são livros que você deve tentar muitas vezes procurar uma lógica em si, mas sentir, até porque a escrita dela é muito subjetiva, porque esse livro aqui, por exemplo, é uma escrita de um poema em prosa, ou seja, o que seria a estruturação de um poema, o que você escreveria dentro de um poema, só que na estrutura de prosa. Ou seja, muitas vezes coisas subjetivas que não têm o seu sentido literal, mas no formato de prosa. E esse aqui, na verdade, é um livro dela que é considerado até talvez uma autobiografia. Foi um dos livros assim que ela estava assim até preocupada em publicar, porque era um dos livros dela que mais apelava para as coisas que ela sentia, e ele trata principalmente de questões existencialistas, da sociedade, do sentimento de ser humano, do tempo. Uma coisa que eu gostei muito é porque ela aborda em muitos momentos o tempo em si. Vou ver se eu consigo colocar aqui um trecho meu lendo, um trechinho que fala sobre o tempo aqui no livro dela, porque é simplesmente incrível, é profundo, te faz pensar, te faz sentir de fato aquilo. Mas o instante já é um pirilampo que acende e apaga, acende e apaga. O presente é um instante em que a roda do automóvel em alta velocidade toca minimamente o chão. E a parte da roda que ainda não tocou, tocará no imediato, que absorve o instante presente e torna o passado. Porque a história não tem um enredo de fato, mas ela vai passando por essas reflexões que são coisas assim que pra mim são totalmente identificáveis, sabe? Não sei se essa palavra existe, mas você consegue se identificar, vamos dizer assim. E isso é simplesmente incrível, porque isso faz com que você se conecte de fato com o que a autora está dizendo. Até porque em muitos momentos se confunde a escrita dela, se ela está escrevendo para outra pessoa, se ela está escrevendo para o leitor, o que te deixa mais próximo de fato da escrita. É muito bom. E essa edição aqui é uma edição em homenagem aos 100 anos, né, da Clarice Lispector, do nascimento dela. E essa capa aqui é muito legal porque é uma mescla de pinturas que são verdadeiramente feitas pela Clarice, o que realmente traz a vibe do livro, dessa coisa meio autobiográfica que ela traz, que é bem legal. E o segundo livro que eu li em fevereiro foi Ética Nicômaco, do Aristóteles, porque para quem viu o vídeo aqui do canal, eu fiz um vídeo que fala sobre a visão do Aristóteles versus do Maquiavel no âmbito da ética, e eu usei como fonte esse livro aqui, porque eu finalizei ele esse mês, exatamente para postar esse vídeo, porque eu já tinha um conhecimento relativamente amplo sobre isso, mas eu queria terminar de ler o livro na íntegra antes de postar qualquer coisa falando sobre ele, né? E é isso, porque eu não vou entrar muito a fundo em relação ao livro, porque eu falei muita coisa do conteúdo dele lá no vídeo. Mas é isso, porque no livro Aristóteles fala sobre a opinião dele em relação à ética, virtude, aplicação, a prática na sociedade, vários exemplos e etc. Só uma única coisa que eu vou comentar aqui, que é muito interessante, que é em relação ao nome do livro, que é Ética a Nicômaco. E Nicômaco, para quem não sabe, foi o filho de Aristóteles e também seu discípulo, porque os historiadores, né, pressupõem que o livro foi feito de anotações dos discípulos de Aristóteles, principalmente Nicômaco.
que foi O Filho de Aristóteles. E o terceiro livro que eu li em fevereiro foi O Grande Gatsby, né? Um clássico estadunidense, americano aí, como você preferir chamar. Basicamente, eu gostei bastante desse livro. Acho que eu daria umas 4 estrelas, só porque a escrita é um pouco confusa para mim em alguns momentos. Confesso que eu fiquei mais impactada no final, por realmente entender que, na verdade, o livro era sim uma crítica ao sonho americano, porque o livro é narrado por um cara chamado Nick, que se muda para Nova York e descobre que o vizinho dele é, na verdade, um milionário que tem uma mansão gigante e dá altas festas. Eu acho que, na verdade, estava até tendo um evento em São Paulo esses dias, que o nome era Festa Gatsby, alguma coisa assim, porque faz referência ao livro e às grandes festas que eram dadas na casa do Jay Gatsby. Eu acho, inclusive, muito interessante essa relação tipo, sociocultural e essas referências em prática, que são bem legais. E, na verdade, o Gatsby ele é muito misterioso, porque ninguém sabia de fato de onde vinha essa fortuna dele, mas as pessoas, né, que estavam ali, tipo, não estavam muito interessadas nem em saber, né? A maioria eram pessoas interesseiras que nem conheciam o Gatsby, estavam ali só a fim de festar e festejar. E no meio do livro começa a ter um romance, você começa a entender as motivações de onde vinham de onde vinham as motivações do Gatsby, o dinheiro dele, quais eram os motivos dele. E o livro é muito louco, assim, acontecem várias coisas diferentes. E ele é muito agitado, o que não faz com que seja um livro entediante, o que muitas vezes acontece com alguns livros mais antigos, assim, que não são livros de muitas ações. Mas esse livro é sim, e é muito interessante, acho que eu li ele em uns 3 dias, nem isso, porque você quer ler, quer entender o que vai acontecer com o Gatsby, com a fortuna dele, de onde vem esse dinheiro, se os rumores sobre ele são verdadeiros, as festas dele, a mulher pela qual ele se apaixona, o que tem por trás da história dela, que na verdade é uma mulher casada. E é isso, é um livro muito intrigante, por mais que seja confuso em muitos momentos, é muito interessante. E o quarto e último livro que eu li em fevereiro foi Mensagem, do Fernando Pessoa. Assim, não foi um livro que eu li por vontade própria, foi na verdade por conta da escola e porque é um livro de leitura obrigatória para a FUVEST no ano de 2023, ou seja, esse ano, e no ano de 2024, quando eu vou fazer vestibular. Eu acho que na verdade seria até útil se eu fizesse aqui pro canal um vídeo sobre algumas leituras que são obrigatórias para vestibular, principalmente FUVEST, que tem os livros mais densos, mais chatinhos, porque assim eu me ferro fazendo leituras densas para que você não precise. Algumas leituras como alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é mais suave, e Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, que não é tanto assim, e entre outras. Mas a questão é que Mensagem do Fernando Pessoa foi o único livro publicado em vida por ele, em 1934, e ele é um livro principalmente nacionalista que exalta o herói português, faz inclusive intertexto com Lusíadas de Camões. E o livro é dividido em 3 partes: Brasão, Mar Português e O Encoberto. Eu não vou entrar tanto profundamente nessas 3 partes, até porque não se faz tão necessário assim, mas você precisa com certeza saber, né, aí que é uma obra nacionalista, que exalta a aura portuguesa. E uma coisa muito interessante é que, na verdade, o Fernando Pessoa, ele criava personalidades literárias, que não são pseudônimos, são chamadas de heterônimos. Porque eu vou te explicar qual é a diferença aqui entre um e outro. Quando é um pseudônimo, quer dizer que o autor está se escondendo atrás daquele personagem. Ela cria, o autor cria um outro personagem para que não saibam que foi ele que escreveu aquela obra. Diferentemente do Fernando Pessoa. Não, ele que escreveu a obra, mas ele cria personalidades literárias. Aqui, nesse livro, nessa edição, ele cita na introdução várias das personagens
dos personagens literários do Fernando Pessoa, que é muito útil se você for fazer, por exemplo, um vestibular, coisas do tipo, ler essa introdução, porque te dá um contexto muito grande da obra para você entender essa diferença, quais eram as personalidades, até porque quando você estiver lendo, né, os poemas, você vai precisar disso para você entender, poxa, tá, eu tô lendo aqui, o que ele quis dizer com isso? Qual é a personalidade literária que está escrevendo isso? Quais são as características que eu tenho que procurar nesse poema? Então, assim, é um pouco complexo, sim, mas é o que o vestibular exige também. Então, é o que tem que ser feito, né? É isso, então eu vou providenciar um vídeo sobre algumas obras obrigatórias do FUVEST com informações mais a fundo e até questões que caem, porque acho que é algo que vai ser útil aqui para vocês. E é isso. Bom, essas foram as minhas leituras de fevereiro e eu vou mostrar já o que eu tô lendo agora, que eu vou terminar, né, agora em março, que eu tô lendo esse box aqui. Ai, gente, é muito bonitinho. Que tem basicamente Ilíada e a Odisseia. E eu tô lendo na ordem certa, porque os acontecimentos de Ilíada foram primeiro do que a Odisseia. E é isso, né, gente? É poesia épica, literatura grega. É isso. Eu não sou tão fã de poesia épica, principalmente porque normalmente tem muita essa coisa do nacionalismo, de ficar exaltando a pátria, e eu acho isso um pouco exaustivo quando você tá lendo. Não tem, tipo, uma história, é só, tipo, o cara exaltando os acontecimentos. Mas eu curto muito esse quesito da literatura grega, porque tá sendo divertido entender as referências em questão de história grega e coisas do tipo. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, tenha aprendido informações novas. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você tiver curtido, deixa um like. É isso.